Boa tarde, amigos. Mais um vídeo. Espero que estejam todos bem. Bom, vou comentar aqui essa questão Brasil-Estados Unidos, mas não de um ponto de vista político, assim, do ponto de vista de candidatura de A, B ou C, né? Bom, quem conhece a história dos Estados Unidos sabe que os Estados Unidos têm interesses, não é? Como dizia Henry Kissinger, falecido recentemente, com mais de 100 anos, os Estados Unidos não têm amigos, têm interesses. E isso é assim desde a fundação do país em 1776, não é? É assim, não é? Os Estados Unidos, se vocês querem saber bem dos Estados Unidos, procurem ler um livro chamado Os Magnatas. Ali tem o começo do negócio, Estados Unidos. Então, foco nos seus interesses e o resto pouco importa, não é? Então, o que acontece? Qual é o cenário geopolítico hoje do mundo? Vejam bem, o Oriente Médio parecia o Eldorado, né? Eu trabalhei 6 anos lá, morei lá e trabalhei ali na Arábia Saudita, 6 anos. Parecia o Eldorado, né? Mas as evidências estão mostrando que não. Porque vocês estão vendo aí a problemática lá no Estreito de Hormuz. Então, tem muito petróleo, mas os investimentos estão se tornando de alto risco. Alto risco para os ativos, as instalações e um custo de logística muito alto, né? Então, o que é que está acontecendo? O Brasil hoje, gente, ele é eu não gosto desse termo, mas o Brasil hoje é uma ilha de prosperidade. É um país que aparece para o mundo como uma grande possibilidade de grandes investimentos, não é? De capital estrangeiro, ou em parceria com capital nacional, por aí vai. Então o Brasil hoje, vejam que apesar da taxa de juros alta, tributação complexa, insegurança jurídica, não é? Mas o Brasil se aparece para o mundo como um bom lugar para investir. Tanto é verdade que, bem ou mal, o país está funcionando, não é? O país está rodando. Estaria melhor se tivesse taxas de juros melhor, um controle maior das despesas, não é? Uma situação fiscal melhor, estaria melhor. Menos burocracia, mas vejam que apesar de tudo isso o país está funcionando, não é? E a questão das terras raras é porque nós brasileiros, não temos ainda uma noção do alcance disso aí, não é? Eu, como engenheiro químico, posso assegurar que essa parte de materiais, terras raras, nióbio, lítio, tântalo e por aí vai, minha gente, isso tem um campo de progresso, de pesquisas enorme. Ainda sabemos pouco disso aí. Isso aí tem um campo gigantesco, não é? E os Estados Unidos, eles não querem o monopólio da China. Os Estados Unidos temem o monopólio da China. Os Estados Unidos hoje não tem tecnologia de terras raras, a China tem. E se a China se apodera do Brasil disso aí, ela fica monopolista. Monopólio disso aí, não é? Isso dá à China uma vantagem competitiva extraordinária. Então, essa história de combate ao PCC, combate a Comando Vermelho, isso aí é o pano de fundo de nada. Isso é para desviar a atenção. Vejam a história dos Estados Unidos, não é? O Bush disse que não, o problema do Iraque era armas de destruição em massa, e não tinha arma nenhuma lá, não é? Eles são mestres em jogar para um lado para você desviar a atenção, mas o real problema é outro. Os Estados Unidos temem o monopólio da China em terras raras, em investimentos no Brasil, e eles querem aqui um governo dócil aos seus interesses, não é? Eles querem um governo pró-Estados Unidos aqui, não é? Então, esse é o ponto-chave do negócio. Porque o Brasil é hoje, queiram ou não queiram,
um dos poucos lugares do mundo bons para investir, não é? Questão de não tem terremoto, não tem guerra, as fronteiras do Brasil estão estáveis, não tem conflito com vizinhos, então tá ótimo para investir aqui, não é? Então, essa história de o problema é desmatamento, isso tudo é para desviar a atenção. O problema central é que os Estados Unidos querem quebrar a influência chinesa aqui no Brasil. Não interessa se é o presidente A, se é o presidente B ou o presidente C. Esse é o ponto central do problema. E os Estados Unidos não têm moral nenhuma para falar em combate ao narcotráfico. Os Estados Unidos é o maior consumidor de narcotráfico do mundo, de droga. O maior consumidor de droga. Ah, porque o sistema bancário deles, o Pablo Escobar, aquele colombiano, o rei da droga da Colômbia, já denunciava. Aceitava contas bancárias de depósitos da droga, de tudo. Então, que moral tem os Estados Unidos para punir coisa alguma? Entendeu? Não tem moral para punir nada. Então, o ponto central é o monopólio da China em terras raras, em materiais, e isso amedronta os Estados Unidos, porque eles deixaram a América Latina de lado, ficaram cuidando lá do Saddam Hussein, de Osama Bin Laden, esqueceram a América Latina. E agora eles estão se voltando para o lado de cá, não é? Já tem o Milei, já tem a Argentina, já tem o Paraguai, e o Brasil, pelo seu tamanho, não é, pelas suas riquezas, é hoje o foco dos interesses americanos. É esse o X da questão. O resto é perfumaria. Valeu, meus amigos, muito obrigado, fiquem bem. Juiz aqui dentro, quem está precisando, e fui.